diretamente de Blumenau, Santa Catarina. Um dia frio hoje, começou com 8 graus, agora que a gente está esquentando aqui dentro do estúdio. Mas vamos bater o papo, aproveitar para falar sobre tecnologia, inovação, principalmente essa cultura organizacional aqui de Blumenau, Santa Catarina. E estou aqui do meu lado novamente a Verônica e nós temos aqui o Rodrigo Hilsenberg, CEO e fundador da Premier Soft. Rodrigo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, vamos bater um ótimo papo aqui. Verônica, pode tomar as honras. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? A gente está hoje com um grande empresário de Blumenau, uma pessoa de muito sucesso. A gente vai trazer mais lições de empreendedorismo para vocês, uma trajetória muito interessante. Preste atenção em todas as lições que a gente vai aprender hoje, que eu tenho certeza que vão ser muito valiosas para todos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Como Tudo bem. Você está? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Verônica, pelo convite. Tudo ótimo. Satisfação estar aqui hoje com vocês. Show de bola. Rodrigo, para começar, qual que é a tua trajetória nesse mundo do empreendedorismo? Como é que começou? Como é que você se apaixonou por esse mundo? Pode ficar à vontade para contar os detalhes. Perfeito. Eu acho importante falar para todo mundo que antes de surgir a Premier Soft, eu era um programador, né? Então, a Premier Soft é uma empresa de tecnologia, mas antes dela surgir, eu era um programador. E como bom programador, eu sempre fui muito curioso, né? Então, na época, eu atuava numa empresa aqui de Blumenau, foi onde eu encontrei meu sócio, foi onde eu conheci meu sócio. E na época, estava surgindo o desenvolvimento mobile. Estava surgindo o iPhone. Na época a gente estava falando aí de 2010 para 2011. Então o iPhone foi lançado em 2008, mas ali para 2009, 2010 foi lançado a App Store, que era a loja de aplicativos que permitia que os programadores desenvolvessem aplicativos para o celular. E sendo muito curioso, eu comprei um Mac na época, em 2009, comprei um iPhone 3G, o saudoso iPhone 3G, e comecei por conta própria a explorar o mundo da programação de aplicativos. Me encantava a ideia de eu desenvolver algo e poder tirar do bolso e mostrar para alguém o que eu programei. Então, aquilo me deixava muito empolgado. E eu enxergava naquilo algo que realmente tinha futuro. Eu enxergava que aquilo ali era algo que ia, de fato, mudar o mundo. E com base nisso, o meu sócio, o João Paulo, na época, sabia que eu estava nessa empreitada de desenvolver por conta própria, muito por hobby, muito por ser entusiasta de tecnologia e programação. Em dado momento, surgiu a primeira venda da Premier Soft antes da Premier Soft existir. Nós estávamos num estacionamento ali no centro de Blumenau. O primo do João Paulo passa por ele e pergunta: João Paulo, você conhece alguém que programa para iPad? O iPad tinha sido recém-lançado em 2010, porque eu quero fazer um aplicativo para Fenabit. Mostrar as obras, memorial descritivo, câmera online da obra, para o cara poder acompanhar o andamento da obra. E ele comentou: o Rodrigo sabe fazer isso, o Rodrigo sabe fazer. Eu falei: sei. E assim surgiu a primeira venda da Premier Soft. Então, assim surgiu a Premier Soft, um entusiasta de programação linkado com o sócio ali que fez a primeira venda. E aí, com isso, a gente começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver esse aplicativo. O meu sócio também era programador comigo na Banner Sistemas. E acompanhou o desenvolvimento, achou interessante aquele código, participou do projeto e a gente conseguiu juntar forças e de forma muito natural surgiu a Premier Soft com o primeiro projeto vendido de forma muito orgânica, digamos assim, no estacionamento da Premier Soft. Então, a veia empreendedora, ela foi surgindo depois disso, né? Mas assim, se a gente associar a curiosidade, a vontade de experimentar, de testar coisa nova com o empreendedorismo, eu entendo que ela sempre teve ali, né? Com certeza. E, ali no estacionamento do supermercado, né? E depois tu chegou a se imaginar que ia virar desse tamanho a Premier Soft, Rodrigo? Cara, foi na imobiliária, tá? Mas assim, desse tamanho eu acho que não, tá, Gustavo? Assim, eu sempre quis construir algo grande, assim, algo que fosse impactante. E sendo bem sincero, quando a gente eu tinha 20 anos na época, tá? 21 anos. Então, quando a gente tem 21 anos, a gente só quer construir algo para ganhar uma grana, sendo sincero, né? Eu falo por mim, pelo menos, a gente foi construindo o propósito conforme a gente foi dando os próximos passos. Mas conforme a gente foi tendo sucesso financeiro, e demorou para isso acontecer, tá? No começo foi, como todo bom empreendedor raiz, foi zero pro labore, graças a Deus a gente tinha uma condição familiar que comportava a gente poder fazer esse tipo de empreitada, mas zero glamour, tá? Até o negócio começar a prosperar foi um tempo. A gente queria realmente construir algo que fosse relevante e impactasse, mas quando a gente começou a gerar um impacto real, a gente começou realmente a entender o impacto que uma empresa pode gerar na sociedade, né? E esse impacto envolve muita responsabilidade.
Então, até a gente chegar no nosso propósito, que é construindo o amanhã. A gente tem um propósito hoje de construir o amanhã. O que isso quer dizer? Que a gente entende que a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa para ser utilizada sem responsabilidade, sem ética. Então, todo projeto, toda iniciativa que chega até a Premier Soft, ela só é executada, só é feita se a gente entende que ela tem um impacto positivo para o amanhã que a gente quer construir. 2 exemplos aqui. Projetos naturalmente criminais, a gente não vai fazer, mas projetos de linha cinza, como por exemplo de bets. Não é crime. E está tudo certo quem aposta nisso. A gente não acha isso legal. Então a gente não se propõe a fazer. Então a gente tem essa linha muito clara de propósito com a Premier Soft. E conforme a gente foi tendo essa noção de tamanho e escala, a gente consegue também engajar propósito nos colaboradores, né? Porque naturalmente todo mundo quer ter um bom salário, todo mundo quer ter uma boa perspectiva de profissão, mas o porquê que eu levanto todo dia de manhã, né? Além de ganhar o dinheiro para pagar o boleto e ter a minha qualidade de vida com a minha família, etc., para construir um amanhã melhor. Então a gente entende que esse impacto, esse tamanho, essa relevância, ela é muito importante e muito significante para a gente não botar um propósito junto. Então esse propósito é uma coisa que a gente construiu com o tempo, né? E é interessante você falar sobre isso, porque o engajamento das pessoas, ele precisa de um propósito verdadeiro e não apenas aquele propósito escrito numa cartilha, né? Isso é a tua verdade, né? Que você está trazendo ali, né? E esse propósito que você traz, você faz como para engajar essas pessoas? Eu vi que a tua empresa já foi GPTW, né? Você já está pleiteando novamente. Como que são essas políticas ali internas de gestão de pessoas, puxando um pouquinho para o meu lado? Como que você traz isso dentro da empresa? Como que você conseguiu trazer e quais são os efeitos que isso causa lá na tua mão de obra? Perfeito. A gente entende que, naturalmente, pessoas são um fundamento para a gente conseguir construir qualquer coisa, né? E alinhamento, eu acho que é o principal ponto, né? Eu sempre gosto de falar que não existe cultura boa, cultura ruim. Existe cultura forte, cultura fraca. Nós temos a nossa cultura e nós entendemos que é uma cultura forte. Então, alinhamento e clareza do que a gente entende como um ambiente adequado, como comportamentos adequados é o principal. Então, a gente tem hoje o que nós chamamos de DNA do Hero, que é basicamente a base do que nós chamamos, do que nós esperamos dos nossos profissionais. Ponto importante, nós chamamos os nossos colaboradores de Heroes, que são pessoas que estão ali para superar os desafios do dia a dia. São 3 traços que nós definimos de colaborador ideal, de Hero ideal. A pessoa tem que ser team player, ou seja, tem que saber trabalhar bem em equipe, saber mover o coletivo. Nós enxergamos que existem muitas pessoas no mercado, algumas pessoas no mercado que são rockstars, são pessoas tecnicamente excepcionais, mas não conseguem trabalhar bem em equipe. Essas pessoas não funcionam no nosso ecossistema. Então a gente tem isso muito claro. Team player, tem que ser problem solver, então a pessoa tem que ser resolvedor de problemas. Não adianta ficar buscando bengala, achando desculpa. Gente, se tiver um problema, se tiver um culpado, a gente vai lidar com isso depois. Vamos focar na resolução, focar na qualidade do serviço entregue para o cliente. Depois a gente lida com os demais problemas. E tem que ser growth driven, a pessoa tem que ser sedenta por conhecimento e crescimento. Porque especificamente no nosso mundo de tecnologia, especificamente no momento de IA, inteligência artificial que a gente está vivendo, a cada semana muda tudo, sem exagero. Então, se a pessoa não tem esse traço de estar sempre buscando conhecimento, buscando se reciclar, não só em hard skills, mas também em soft skills, a gente entende que ela não está completa para ser um hero da Premier Soft. Então, esse alinhamento ele é muito importante. Então, se a gente tem esse alinhamento muito claro, isso começa desde a divulgação de marketing, de posicionamento da empresa, desde o recrutamento na hora de entrevistar, desde o acompanhamento dos líderes com os liderados, desde a posição que a gente fala como empresa para os colaboradores, né? A gente tem alguns ritos para garantir que esses valores sejam seguidos, esses posicionamentos sejam seguidos. É um desafio, porque assim, a empresa em 2019 era em 12 pessoas. Hoje nós estamos em mais de 250. Então, você irradiar a cultura para 250 pessoas requer método. Sim. E mais que isso... Programas sólidos de implantação dessa metodologia, né? Exato. E pequenos ritos e pílulas, que eu chamo sempre pílulas de cultura, né? Sim. Então, por exemplo, todo mês nós temos o Café com o CEO. Então, é um momento que eu chamo lá o pessoal para a cafeteria. Nós temos uma cafeteria na nossa empresa, um espaço bem legal lá, onde eu
de peito aberto, sento lá, põe um mural, as pessoas põem de forma anônima uns post-its com perguntas e eu respondo qualquer pergunta. Eu gosto de falar pro pessoal, não existe nada que eu não possa responder, a gente não está fazendo nada de errado aqui. Se tiver algum questionamento que eu vou discordar, eu vou falar, a empresa se posiciona dessa forma. Quer ver algo polêmico? Puxar uma polêmica aqui para ficar legal o programa. As pessoas perguntam da questão do modelo de trabalho. Deixa eu explicar rapidamente o serviço da PremierSoft, muito resumidamente, só para eu dar o contexto do modelo de trabalho. Hoje, a PremierSoft tem alguns serviços. Nós fornecemos alocação de profissionais, então as empresas de tecnologia ou de serviço, enfim, tem uma necessidade de programador. Para aumentar o quadro, nós terceirizamos essa mão de obra, então a gente coloca um profissional alocado nesse cliente para poder fazer a gestão, para poder fazer a execução do trabalho lá. Essa gestão é do cliente. Então esse profissional, ele é da PremierSoft, uma gestão técnica do cliente, uma terceirização de mão de obra mesmo. Nós temos projetos que nós desenvolvemos dentro de casa sobre demanda para atender uma dor específica do cliente, que foi assim que surgiu, como software house. Nós temos consultoria também que nós fazemos dentro de casa. E nós temos nosso hub de inovação, em resumo. Toda essa parte de profissionais alocados dentro de clientes, a gestão do dia a dia é do cliente. Nesse caso, nós temos clientes que são home office, por exemplo. Nesse caso, não faz sentido eu exigir essa pessoa vir para o escritório. Sim. Eu a convido e espero que ela esteja lá, mas se ela não vier, está tudo certo. Inclusive, temos pessoas pelo Brasil todo. Mas todo mundo que está sob gestão técnica da PremierSoft, eu peço presencial. É certo, é errado? É uma decisão da empresa. Os dois modelos funcionam, os dois têm prós e contras. Eu entendo que tem muito mais prós na gestão presencial. Isso é algo declarado? Então, por vezes, as pessoas perguntam, vai ter híbrido? Eu respondo, não vai, porque a gente entende que a cultura fortalece dessa forma, a gente consegue fazer uma gestão mais próxima assim, a gente consegue estar no mesmo barco, a gestão é mais próxima, os ritos acontecem dessa forma, transbordo de conhecimento, além de times, funciona melhor assim, e a gente fala de forma muito transparente. Eu não concordo, tá tudo certo. A gente vê muitas pessoas degladiando o LinkedIn sobre isso, sim. E não precisa. Eu acho que é muito essa questão da clareza, sabe? De deixar aberto ou não. Então, esse tipo de papo aberto e não precisar ficar pisando em ovos, sempre com respeito, naturalmente, eu acho que é muito importante a gente manter uma cultura clara e aberta, sabe? Claro, e essa clareza traz também a possibilidade da pessoa aderir ou não, né? E se ela não aderir, tá tudo certo. Paciência, né? Tá tudo certo. Eu acho bem interessante quando a empresa se preocupa com a abertura realmente dos seus propósitos, da sua cultura, porque proporciona ao outro lado aderir ou não. E quando adere com grande entusiasmo, né? É isso que gera, é o entusiasmo. Né? Eu gosto muito de ser quente ou frio. O humor não é ruim, né? Claro. A gente precisa ser muito claro, né? Ou funciona ou não funciona, gente. Se ficar naquele banho-maria, é péssimo. Uma hora aquilo ali não vai dar certo, sabe? É verdade. E não é comum em empresa de tecnologia essa proximidade, né? Com o dono, né? São empresas que também não estão muito acostumadas e nem estão com tempo para trabalhar a questão do engajamento, né? A questão pessoal mesmo. Então, a tua empresa já tem um diferencial muito interessante em relação a isso. Eu entendo que talvez por eu ter sido programador, ou ser programador, eu gosto de brincar que uma vez deve, sempre deve, as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de rapport ali e associação, Sim. Porque eu sei como é estar do outro lado, né? Então, assim, não só programador, mas no começo da empresa, eu fazia qualidade de software, atuando como QA, fazia naturalmente a gestão do projeto, eu cheguei a fazer interface para os aplicativos, não me orgulho, porque não era muito bonito, o programador fazendo tela não é a coisa mais bonita do mundo, mas a gente fazia e funcionava, era funcional, fazia a parte de vendas, naturalmente, né? Ainda atuo na parte comercial também, fazia a gestão do time, fazia a parte de recrutamento, fazia o financeiro, varria o chão, naturalmente, fazia o que tinha que ser feito, entendeu? Então, assim, eu acho que isso acaba gerando uma certa proximidade. Tem uma frase que eu gosto de usar, que um bom general deve saber brandir uma espada. Perfeito. Então, eu acho que se você já esteve do outro lado, você entende um pouquinho do que aquela pessoa está passando. Então, isso gera uma proximidade. E é natural que a gente tenha um desafio de proximidade, quando a gente está falando de uma escala de 250 colaboradores, mas uma vez que a gente tenha rituais e uma vez que a gente proporcione momentos, a gente consegue tentar mitigar essa distância, né? Eu acho que a gente faz isso bem. Legal. Isso até é uma forma de
talvez manter o pessoal, os colaboradores ali na empresa, né? Evitar o assédio das empresas do mercado, Sim, melhorar a isso qualidade gera- de trabalho, né? Isso. Porque que nem você mencionou, é muito fácil hoje em dia a gente fazer o próprio ChatGPT ali um código de conduta e falar, a empresa agora tem um código de conduta. É. Ah, ok. Mas e na prática, no dia a dia, né? Como é que a gente fomenta isso? Como é que Sim. faz o trabalhador entender a cultura da empresa, né? Não é só uma folha escrita, né? São esses rituais que você mencionou que É. fazem o dia a dia, né? A diferença. E cultura vem de Tem o cima, né? DNA Aham. da empresa mesmo, né? Porque Sim. existem empresas de papel, como ele disse, cultura de Aham. papel. E a gente tem visto muito isso, muito, muito, muito. Na minha área de compliance trabalhista, eu faço regulamento interno direto. Só que assim, até que ponto o RH entende o que está escrito no papel, até que ponto o board ou o proprietário, o sócio, quando a empresa é individual, ela sabe trazer isso para o dia a dia, ou é só cumprimento de uma obrigação de RH, né? Uhum. Então, quando você trouxe com toda essa bagagem, para nós vai Uhum. ser uma das empresas que mais trouxe essa preocupação e comprovou que coloca em prática. Muito legal, parabéns, viu? Obrigado. Mas vamos adiante. Vamos, pelos ô Rodrigo, e outros só pra assuntos. gente superar também essa parte inicial, qual que é a relação da empresa com os Estados Unidos, com Santa Mônica? Ela começou lá, veio pra cá, qual que é essa... Nós começamos em Blumenau, né? E a gente... É uma história bem legal, vou contar ela muito rapidamente aqui. Uhum. Nós tivemos um colaborador nosso na época, faz uns 4 anos isso, que também entusiasta de programação, Uhum. desenvolveu um aplicativo no tempo livre dele de forma pessoal para explorar uma funcionalidade nova que tinha saído uma nova versão do iPhone. Era basicamente uma funcionalidade de desenho, uma função nova de desenho que ele colocou um aplicativo lá e lançou na App Store dele, lançou na conta pessoal dele por hobby. E esse aplicativo ele foi descoberto por um TikToker famoso. Uhum. História bem curiosa. E esse aplicativo bombou, explodiu, viralizou. Ele ficou em primeiro lugar na App Store americana, na frente de Instagram, na frente de HBO Max. Até tirei um print disso, falei, tu emoldura isso aí, cara. e ele me chamou para conversar. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque mostra também a questão da confiança junto à empresa, né? Ele falou, Rodrigo, eu preciso de ajuda. Tá dando $15 mil de fatura aqui, é que assim, para você hospedar o aplicativo, você tem que pagar uma fatura de acesso. Sim. Deu $15 mil a fatura dele. E eu não sei o que fazer. Eu meti um AdSense aqui para ganhar algum dinheiro. Já tenho mais de $200 mil aqui que eu vou faturar. Muito dinheiro. Mas eu não sei o que fazer. Estão querendo comprar minha empresa e eu não sei. Não existe empresa. Estão mandando mensagem aqui do Snapchat querendo comprar minha empresa. Eu não sei o que fazer. Não sei como proceder. Me ajuda. Eu falei, tu quer vender para mim? Eu compro. Ele falou, não é isso. Eu preciso de ajuda. Daí eu chamei meu sócio, João Paulo. Sentou na mesa, conversou com ele. A gente pegou um percentual da empresa. Falou, beleza, vamos estruturar essa negociação de uma forma profissional. A gente entrou em contato com as empresas que estavam negociando. Na semana seguinte, o meu visto não tinha ficado pronto ainda, estava em processo. Uhum. O meu sócio e esse dev foram para os Estados Unidos conversar com esse comprador. A gente conseguiu fazer a venda da empresa em um mês, por 10 vezes mais do que o valor inicial ofertado. E uma cláusula da venda era, a Premier Soft precisa ser uma fornecedora de mão de obra de 5 cadeiras nessa empresa. Por um ano. E a gente fez a venda e a gente conseguiu nossa primeira locação de profissionais nos Estados Unidos nessa empresa. Isso foi perdurando e nós estamos lá até hoje. Ou seja, a gente pediu 1 ano para mostrar a qualidade do nosso trabalho e a gente conseguiu renovar e estamos lá até hoje. O porquê que eu estou explicando isso? Porque isso aconteceu numa empresa lá de Santa Mônica. E aí isso foi uma boa porta, um bom gancho para nós irmos para os Estados Unidos, internacionalizar a empresa. Nós já atendíamos uma empresa lá de Orlando, mas era algo muito pequeno, algo muito pontual, um aplicativo pontual que nós fizemos lá. Ali era uma conta relevante, que tinha algumas cadeiras de alocação, enfim. Então, meu sócio foi até lá, então nossa base hoje é em Santa Mônica, na Califórnia, pertinho desse nosso cliente, e de lá a gente expandiu a conta que é dessa empresa e conseguiu abrir outras portas em outros clientes da região. Então, hoje nós estamos aqui em Blumenau e temos nossa sede lá em Santa Mônica. Mas essa história desse aplicativo é muito curioso, porque é uma rede social focada em geração Z. Então, assim, até é que eu tô falando que eu era o jovem, eu já não sou mais tão jovem, eu tô com 36, então eu já não conecto tanto com essa geração nova, assim. Então, até para mim é um pouco estranho, mas é um aplicativo que faz muito sucesso nos Estados Unidos e no México. Então, assim, é algo bastante curioso e é um case muito legal. Como que é o nome? Iconic Heart é a empresa e o aplicativo é o Send It. Send It. Send It, isso é muito famoso lá fora.
Eu estava achando que você estava em Santa Mônica por conta do próprio mercado de entretenimento ali, é forte, né? Sim, e a questão, assim, veio a calhar, né? A gente está próximo do cliente, a parte de LA ali é muito forte. A gente está a 3 horas de São Francisco, que é o Vale do Silício, então é um ótimo local. E o meu sócio também concluiu agora, mês passado, retrasado, o mestrado dele. Então ele fez 2 anos e meio, um mestrado lá na UCLA. Então ele aproveitou essa jornada de estar morando lá fora para também fazer esse mestrado lá. Então foi toda uma conjuntura de fatos ali que foi muito relevante para nossa estadia lá nos Estados Unidos. E fortalece muito, né? Porque ele estando lá, naturalmente ele vai muito em eventos, tanto em São Francisco quanto na região de LA, e traz muita tendência. Então, estar próximo do olho do furacão, da fonte, se manter relevante e atualizado. Exatamente. E isso é muito importante para os nossos clientes, claro, dos Estados Unidos também, mas do Brasil. Claro. Porque tudo lá se lá, né? A gente está vivendo esse momento de China e Estados Unidos, inteligência artificial. Então, estar próximo em um desses grandes players, bebendo da fonte, trazendo essas tendências antes dos outros concorrentes, é um diferencial competitivo bem relevante. Uhum. Com certeza. É uma ponte extraordinária que você tem. Né? Sim. Porque aqui você tem uma chance, assim, um mercado infinito. E lá você tem a fonte infinita, né? Exato. Perfeito. E até aproveitando que tu puxaste o gancho, né? Da questão da inteligência artificial, IA, né? Essa nova tecnologia, nova tendência que acho que tá todo mundo já utilizando ali mais superficialmente, né? O ChatGPT, Cloud, todas essas plataformas tá se acostumando ainda, né? Mas como é que é para os negócios, para a empresa, a utilização da IA? Assim, já estão se acostumando, principalmente para programação, se eu não me engano, acho que auxilia bastante, né? No trabalho pesado, né? Cara, é disruptivo. É disruptivo. Assim, a gente tá vendo isso já há uns 2 anos e pouquinho, 2 para 3 anos, né, na Premier Soft. No começo com muita cautela, hoje já com o pé no fundo, porque são 2 pontos, né? A gente consegue usar para atividades administrativas, operacionais, a fim de ganho de produtividade, assertividade, que é um uso mais administrativo que a gente usa muito na Premier Soft. Tem a questão do uso de desenvolvimento mesmo, então a gente consegue acelerar muito o fluxo de desenvolvimento. Aplicações não tão complexas, de complexidade mediana, a gente consegue acelerar muito mesmo o desenvolvimento. A gente acaba tendo até um case legal de um cliente lá do Rio Grande do Sul, que a gente desenvolveu economizando 56% do tempo previsto. Então o tempo era X, a gente executou 56% a menos. Isso quer dizer que a gente executou com 56% de custo a menos? Não, porque tem token, tem toda uma estrutura, a arquitetura de IA, tem uma série de custos por trás, mas isso acelera muito o fluxo de desenvolvimento. E o que a gente se preocupa muito quando a gente fala de IA, especificamente para os clientes que a gente atende hoje? A Premier Soft hoje atende grandes contas, nós atendemos Ailus, Serasa, Bionexo, Fruc, Banco BMW, Castrolanda. É complicado falar de cliente, sempre esquece um monte de cliente relevante, mas temos Cicobi, perfeito, Credit Suisse, então são vários clientes bem relevantes, e muitas financeiras e muitos clientes que são regulados. Então a gente não tem espaço para turismo tecnológico. Nós somos uma empresa de consultoria de TI que a gente precisa levar tecnologia, sim, inovação, sim, mas a palavra de ordem é governança. Então, o que é um diferencial da Premier Soft perante esse momento que a gente está vivendo de tecnologia e IA? Nós levamos, sim, tecnologia, inovação e IA para os nossos clientes, mas nós temos uma preocupação muito grande com a governança desses dados. Nós, por 15 anos até, nós somos uma empresa exclusivamente de serviço. Nós fazemos desenvolvimento de software, fazemos alocação de profissionais, consultoria, assessment, tudo isso. Esse ano especificamente, com esse momento de IA que a gente está vivendo, nós lançamos, na verdade, mês passado, o nosso primeiro produto, de fato, que é um produto justamente que explora inteligência artificial e governança, que é o Prism. Está até no capô da Cybertruck, depois vocês vão ver lá fora. Que é justamente um ecossistema para as empresas, desde as empresas de 10 milhões de reais até as empresas de 10 bilhões de reais, poderem usar IA de forma governada dentro da empresa. O que isso quer dizer na prática? Que a pessoa vai poder ter auditoria de tudo que é utilizado, ChatGPT, Claude. Eu vou poder ter o controle de quais áreas da empresa usam quais LLMs. Eu quero liberar ChatGPT para o financeiro, mas eu não quero liberar Nano Banana porque não faz sentido financeiro gerar imagem. Sim. Consigo fazer esse controle. Eu quero liberar
X mil reais de uso para essa área, X mil reais de uso para aquela outra. Eu quero liberar ferramentas de desenvolvimento de código para essa área, para aquela não. Eu quero ver a auditoria de tudo que foi utilizado. Eu quero ver no usuário o que esse usuário fez de requisição. Consigo olhar tudo isso daí. Isso é muito útil e tem muito valor. Porque o que as grandes empresas principalmente estão preocupadas? Estão bloqueando. Porque o que eu tenho de vazamento de dados, chaves de acesso, planilhas financeiras, dados estratégicos, uma série de dados que não deveriam estar transitando em LLMs, principalmente públicas e até gratuitas, que às vezes acabam acontecendo. A solução mais rápida, não adequada, mas mais rápida, é bloquear tudo. Mas a IA é uma ferramenta tão poderosa que não é uma atitude, na minha visão, correta eu bloquear isso. Eu deveria usar isso para potencializar a empresa. A concorrência está usando. Então, eu não usar, eu estou ficando para trás. Então, a partir do momento que eu forneço um ecossistema governado de segurança, que eu deixo todo o meu time trabalhar e usar o melhor de cada mundo, com guardrails, que são os limitadores claros, eu consigo limitar. Tudo que eu tiver de planilha que tem a palavra DRE, bloqueia. Tudo que tiver a palavra DRE, me avisa. Tudo que tiver tal chave, já bloqueia, já limita acesso. Eu consigo fazer uma série de regras e orquestrar esse uso. Então, IA é uma ferramenta extremamente poderosa. Ela veio para mudar, é fato, não é hype. Ela é fato de fato. Mas o cuidado, principalmente para os grandes clientes que a gente atende, e até os médios clientes, é fazer isso com governança. Então é isso. Usar o melhor da IA com cuidado para não expor os dados de forma sensível. Perfeito. Nossa. Mas também você falou bastante ali em LGPD e você deve ter ali também uma preocupação jurídica grande, né? Um compliance jurídico importante, porque tudo que você está falando pode gerar um risco e o risco é jurídico, na verdade. Exato. Né? Claro, existe um risco reputacional da tua empresa, trazendo todo esse ecossistema para uma empresa grande, trazendo toda essa segurança, e se vazar, a responsabilidade é sua e o risco é jurídico, né? Perfeito. Até essa questão de LGPD é até uma aplicação prática bem legal, porque essa ferramenta que eu falei, esse ecossistema que é o Prism, ele tem também a base de conhecimento. Então, eu consigo plugar para os meus usuários da empresa, para os meus colaboradores, fazerem consultas em base de conhecimento. Então, se eu quiser buscar informações sobre o cliente XYZ, eu tenho um módulo LGPD ligado, então eu mascaro dados sensíveis. Então eu consigo ter todo acesso à base de conhecimento com cuidado ao acesso à questão da LGPD. Então tudo isso aí está devidamente coberto, tá? Bacana, perfeito. Isso também é bem interessante porque o colaborador hoje ele vai utilizar. Independente de proibir, senão nem que ele utilize em casa, no notebook particular, ele vai utilizar. Então é melhor que a empresa forneça, deixe ele utilizar com esses mecanismos de segurança, que além de ter essa segurança ainda facilita a utilização, né? Então, acho que, enfim, até a gente faz comparativo com todas as áreas, né? Mas, no direito também é assim, né? Os escritórios que não estão usando IA hoje vão ficar para trás, porque a gente consegue produzir petições minutas em 5 minutos do que antes a gente levaria um dia, 3 dias. Fazer um recurso especial. E lógico, tem vazamento de dados, tem dados sensíveis, né? Mas se tem esses mecanismos de segurança, eu acho que tem tudo para potencializar essa ferramenta, né? Você não tem nenhum produto jurídico? Produto jurídico especificamente não, mas o Prism se aplica a qualquer vertical. Porque eu consigo colocar todo esse ecossistema dentro de um escritório de advocacia, por exemplo. Consigo definir as regras, fazer o setup. O setup é coisa de 30 minutos, tá? É facilmente configurável. E algo legal especificamente do Prism é que não necessariamente você precisa usar a nossa interface. Existe uma interface bonitinha lá, conversacional para tudo isso, mas a gente consegue colocar o que a gente chama, tecnicamente aqui, de AI Gateway. O que isso quer dizer? Que a gente coloca na rede da empresa e os usuários continuam usando como usam hoje, a própria interface. Só que bate lá e a gente consegue fazer todo esse controle. Então, para o usuário pode ser um negócio seamless, não muda nada a utilização. Então, assim, o produto ele é agnóstico a vertical. Né? A gente consegue ter aplicações em software house, em financeiras. A gente deve ter umas 7, 8 verticais diferentes já em uso. Nós temos mais de 40 onboards aí rodando no Prism. Foi lançado mês passado, mas já foi um sucesso absurdo. No Rio Grande do Sul tá o Inter e o Grêmio rodando ao mesmo tempo. Então tá rolando o Grenal da IA nesse momento que a gente conversa. Que legal. Desse tamanho entre eles, né? Não, tem tudo certinho.
Interessante. E cabe em qualquer tamanho de empresa também, em qualquer fase de gestação da empresa, assim. Ela pode Sim. estar desde uma startup até uma empresa consolidada de mercado. Eu gosto sempre de falar da questão dos 10 milhões aos 10 bilhões. É uma frase que pega bem, né? A empresa pode faturar de 10 milhões por ano a 10 bilhões por ano. Apesar de que a gente tem uma empresa que fatura 25 bilhões que está usando. Mas 10 milhões por ano a gente consegue... A partir de 10 eu acho que milhões faz sentido. É que menos que isso, talvez o plano não vai ficar tão... não vai fazer tanto sentido para ela, tá? Tá bom. Então, a partir disso, acaba fazendo mais sentido. Legal. Só pra gente ter uma ideia do tamanho do teu cliente para esse produto, né? Tá, perfeito. Mas legal, e aproveitando também que depois a gente vai conhecer, e o nosso pessoal que está ouvindo aqui, vendo, eles vão conhecer também o famoso carro, o caminhão que você mencionou, né? Mas assim, até para o pessoal entender, ele tem uma vinculação com a própria marca, né? Ele tem essa questão chamativa do marketing. O que seria esse Cyber Ride que você também utiliza ele para fazer as suas próprias entrevistas, né? Com os heroes e com esses personagens de fora. Perfeito. O Cybertruck, ele é um carro muito icônico, né? Ele é um caminhão elétrico, na prática, assim, da Tesla. E ele representa muito um artefato de tecnologia e inovação. Então, a gente adquiriu o Cybertruck para ser uma associação realmente à marca Premier Soft. E a gente coloca ele para uso. A gente brinca que a gente justifica isso para o financeiro como o equivalente a um outdoor ambulante. Né? É um outdoor ambulante. E ele acaba sendo um ativo de acesso, né? Porque eu consigo acessar grandes nomes, até aqui na tela, né? O Sérgio Sacani. Eu fui receber ele lá no aeroporto de Navegantes, vim com ele conversando, a gente colocou umas GoPros dentro do carro, então a gente veio batendo um papo sobre diversos temas e gerou um conteúdo bem legal, bem relevante. Então acaba sendo um artefato que gera interesse, gera curiosidade e consequentemente gera acesso a nomes que a gente consegue trazer e gerar conteúdo, gerar relevância, gerar associação à imagem da Premier Soft. E a gente fez uma ação bem legal também, que é essa questão do Cyber Ride, que é um bate-papo com os colaboradores, bate-papo com os heroes. Eu abri um formulário, faz alguns meses já isso, perguntando quem quer dar uma volta comigo de Cybertruck. O pessoal ficou alvoroçado, né, quando viu uma Cybertruck no pátio, para contar um pouquinho da história, a trajetória da Premier Soft. Então a gente pegou lá as 20 melhores histórias, a gente marcou 2 dias inteiros, então vocês estão vendo aí vários meses de gravações, mas foram 2 dias intensos de gravação. E a gente fez essas capturas e semanalmente a gente está lançando essas histórias aí pro pessoal acompanhar. Então, acaba sendo uma forma de a gente dar voz e visibilidade para os heroes, contando as histórias. Tem histórias bem legais, que até é um programa que eu quero até falar um pouquinho aqui. Por exemplo, de um cara que era padeiro. Então, ele é padeiro, veio no nosso programa de capacitação, de treinamento, que é o Premier Soft Academy, e virou outros que era carteiro, que virou programador. Então, as pessoas conseguem contar essas histórias de transformação, de transição de carreira, que é um negócio que tem um impacto real na sociedade, né? Impacto positivo. A gente está realmente construindo um amanhã melhor. Sim. E a gente consegue dar voz e dar visibilidade a essas histórias, né? E sensibiliza, né? As pessoas que estão lá dentro, veem que pessoas conseguiram chegar em determinadas funções que vieram lá de trás, sem nenhuma... Mas eu queria chamar uma atenção, que você efetivamente conseguiu materializar a palavra carro-chefe, né? Eu nunca vi uma materialização tão grande, porque aquele carro é o carro-chefe da tua empresa. É verdade. A gente materializou mesmo. E essa questão ali que eu estava comentando, que eu acho que é importante a gente dar uma luz também, é a questão do Premier Soft Academy, que é um programa que a gente tem de capacitação remunerada. A gente roda ele já há 5 anos, são várias edições, que é basicamente um programa que a gente faz um processo seletivo bem forte. A gente faz 3 meses de treinamento para as pessoas aprenderem a programação, aprenderem a fazer análise de qualidade. São pessoas que não necessariamente têm background, às vezes padeiro, carteiro, pessoas que estão ali para aprender, que têm as soft skills, que a gente fala que são os comportamentos e a vontade para aprender. Durante 3 meses eles são capacitados por um profissional nosso, que é uma pessoa que tem vivência real em projetos reais da Premier Soft. E não só é uma referência técnica, mas como é um catalisador de cultura. Então, uma pessoa que realmente a gente entende vai conseguir passar os valores da Premier Soft. Durante 3 meses essa pessoa recebe para aprender. Na verdade, ela fica aprendendo numa sala de aula de forma prática. Depois de 3 meses, ela vai para o que a gente chama de residência. Assim como tem na medicina, ela sobe para a nossa operação e vai vivendo dia a dia a prática do que é uma empresa de software. Então, esse programa eu acho ele incrível. A gente formou mais de 100 profissionais já, com uma taxa de retenção altíssima. Toda vez que eu falo que a gente está com uma turma de Academy aberta, meu Instagram fica maluco, porque realmente é um programa muito disputado, que me deixa muito feliz. O último que nós fizemos, que eram 18 cadeiras, a gente recebeu mais de 600 inscrições. Então é mais disputado que medicina.
Pois Então é. a gente tem um processo seletivo muito criterioso, várias etapas, e a última etapa é uma dinâmica no nosso auditório, onde as pessoas vão lá, fazem a defesa de um projeto, enfim, a gente mede várias coisas lá, mas principalmente trabalho em equipe, protagonismo, etc. Então são várias coisas E esse assim. programa ele dá uma certificação, então, de desenvolvedor de software. O que gera o programa? Ele gera empregabilidade, de fato. Empregabilidade. Outra coisa que é bem relevante, tá? O que a gente vê muito na região e no geral, tá? É feita uma turma, por exemplo, de 20 pessoas e contrata-se os 5 melhores. É muito comum isso. A gente não quer isso. A gente quer fazer um processo seletivo tão forte que todos que chegam ao final são contratados. Uhum. Então a gente fez uma turma lá e a gente conseguiu fazer isso, tá? Todos que chegam ao final são contratados. Um ou outro acaba não chegando ao final porque acaba não se identificando, mas a gente está falando de uma taxa de finalização de 88%. 88% das pessoas que começam, terminam e são contratadas pela Premier Soft. Uau. E muitos deles estão lá até hoje, desde 2021. Então, Uma assim, incubadora, então, de novos profissionais. e olha só que legal. Ganha a empresa, que tem um profissional super engajado, formado sobre os moldes do que nós entendemos ser o adequado para a profissão. Ganha muito o profissional, porque está fazendo uma transição de carreira muitas vezes, então muda a vida dele. A gente teve até essa questão do Rafael, que era padeiro, trabalhava 7 dias por semana, folgava uma vez por mês, acordava às 3 da manhã na frente do forno. Hoje está na Premier Soft, um local bacana, com perspectiva de ganho financeiro muito maior também. No mercado que mais cresce no mundo, de trabalho, não vai ficar desempregado nunca, padeiro vai. E tendo mais tempo de qualidade com a família dele também, né? Porque antes não tinha. E ganha muito cliente também, porque tem um profissional com sangue no olho. Então, é um ciclo virtuoso muito grande. É um ciclo virtuoso que nos ajuda a construir o amanhã que a gente quer. Bacana, nossa. Cobriu Histórias todas as inspiradoras, pontas. exatamente. Muito inspiradora essa história, muito mesmo. Ô, Rodrigo, e antes de chegar na parte final da nossa conversa, mas eu gostaria de aproveitar também para a gente falar um pouquinho sobre gestão e liderança, né? Dentro de uma empresa que cresceu tanto, né? Nesse período que você mencionou, né? Como é que é a função da liderança, que é a diferença de ser um chefe, né? Acredito que hoje o CEO ali também, ele é um líder e que nem você mencionou, tem essa questão cultural do café com o CEO, que você faz essa transparência, né? Mas para fazer essa gestão, qual que é o papel do líder ali dentro, né? Para liderar todos esses colaboradores que ficam aumentando ano após ano, né, na empresa? A gente já errou bastante, tá? Já pra ti, nos últimos 15 anos ali, especificamente ali de 2019 para cá, a gente já fez alguns testes de formatos e tal. Eu acho que é muito importante o líder conseguir ter muito alinhamento com o que a empresa entende de cultura. Eu acho que isso é muito importante, tá? São coisas essenciais como habilidade de gestão, ritos de gestão, one-on-one, feedback, tudo isso aí, coisas que são essenciais e precisam estar no líder para ele poder estar capacitado para aquela cadeira. Mas eu entendo que a parte de estar alinhado com o que a empresa entende como cultura organizacional é muito importante para a gente conseguir ter sucesso. Eu sempre gosto de falar que cultura e liderança é como um circuito. Então, vem de cima para baixo. Se eu tenho um capacitorzinho aqui queimado, aqui para baixo nada mais funciona. Então, eu acho que essa questão de ter os líderes alinhados à cultura, ter os ritos, garantir que os ritos estão acontecendo, é o essencial para garantir que a gente consiga ter a máquina em movimento, sabe? Se você me permite complementar, claro. Eu acho que uma questão muito fundamental agora, até por uma questão do momento jurídico que a gente está passando, o início da NR1 agora, com os riscos psicossociais, é fundamental uma coisa que você mencionou no começo e que gera exatamente esse engajamento, diferenciação da liderança como um tradutor da cultura da empresa, né? É a comunicação. Você comentou que você abre lá uma vez por semana, né? O café com o CEO, e aí você ouve o que eles trazem de críticas e responde sem travas. Essa comunicação, ela é fundamental para gerar confiança do liderado e de quem é líder, né? Porque ele se visualiza no proprietário, no dono da empresa. Então, acredito que uma das coisas que também funciona muito bem é a coragem que você tem de abrir essa via de comunicação e mostrar que ali não tem caixa preta, né? Que a empresa é aberta para essa comunicação. São poucas
E as que entenderam que esse é o caminho correto, além de estarem cumprindo e terem uma mitigação de um risco de assédio, um risco de burnout, um risco nesse sentido, elas trazem uma recompensa da parte do funcionário, porque ele acredita naquela empresa. Poxa, eu converso com o Rodrigo, ele me explica a situação, são críticas que eu trago, ele me explica, a gente entende, acabou, e vai adiante. Então, parabéns, porque é uma empresa que opta por ouvir e falar o que é necessário. São poucas empresas que têm esse viés. Eu dou curso de adequação de NR1 e a maior dificuldade que existe dentro das empresas é ouvir, né? É realmente ouvir o que está acontecendo e querer ouvir, ter interesse do que está acontecendo. Escutativa, né? A escutativa, exatamente. Então, me parece que você está já também além de ser um mercado que você já está na vanguarda, você também está na vanguarda da liderança, né? Isso é muito importante. Na vanguarda da gestão de pessoas, né? Bacana. Até fazendo um contraponto, né? Às vezes as empresas querem fazer essa inovação, daí colocam uma ouvidoria ali, as pessoas mandam pelo chat ali, nunca chega, nunca tem... Faz uma caixinha ali no lugar que todo mundo vai ver, que vai fazer... Exato. Aliás, como é que funciona o teu canal de denúncias lá? Fazendo rapidamente só esse... A gente tem a questão ali do próprio Flash, né? Que a gente tem um sistema interno, um sistema contratado para fazer isso. Mas a gente espera que... Claro, tem que existir, né? Mas a gente espera que a gente tenha a liberdade da pessoa levar isso para liderança, né? E quando não é para liderança, para o líder do líder, ou então direto para mim, né? Eu tô ali no Teams e eu sempre reforço isso para todo mundo, que pode me chamar e me chamam, tá? Para falar alguma coisa. Quando não faz muito sentido, eu falo, cara, isso não faz muito sentido. Eu falo mesmo. Eu acho que essa transparência é muito importante. Claro. Explico por quê. Só, entendi. Ou então, cara, esse tema você pode ver com fulano. Então, acho que essa parte de canal aberto é muito importante, né? Seja... Porque às vezes a pessoa tem até um pouco de receio. Eu acho besteira, mas a pessoa tem receio de chegar e falar. Manda uma mensagem, tá tudo certo, a gente vai responder. Eu sempre falo, vou responder todo mundo. Talvez vou demorar para responder. Você vai responder todo mundo. Eu ouvi de um grande guru de administração internacional dizendo que no primeiro movimento de gestão de pessoas existia a necessidade de ter hard skills, né? Uma geração mais antiga, depois vieram os soft skills que você mencionou. E hoje a grande tendência é implementar nas pessoas o hard skills. Hard skills. Achei muito interessante. Você fazer a gestão com o coração. Realmente você fazer a gestão entendendo que do outro lado tem uma pessoa, não só uma pessoa competente, que são hard, não só fazendo uma boa gestão dos seus soft skills, das suas habilidades pessoais, mas também fazer habilidades emocionais num nível de sentimento, né? É muito legal essa evolução. Isso não chegou ainda no dia a dia da gestão de pessoas, mas o futuro é hard skills, né? E bem você legal. Tá nesse caminho. Bem legal esse conceito, não conhecia. Esse conceito é bem legal. Depois eu posso até te passar, se você quiser. Eu achei fantástico. Cada vez o mundo mudando, né? Vai melhorando, né? A gente tem que olhar com bons olhos. Sim. E, Rodrigo, antes da gente falar sobre nossos conselhos, que é o final do episódio, mas falando de futuro, tem algum plano, alguma expansão que a PremierSoft está almejando aí para os próximos anos? Sim, PremierSoft, nós estamos hoje nos Estados Unidos, né? Brasil e Estados Unidos. Temos também uma sede em São Paulo. Tem que estar em São Paulo, né? Então a gente está recentemente ali numa sala em São Paulo que temos alguns clientes. E vamos lá, né? São Paulo é o coração na América Latina em negócios. Sim. Mas nos próximos 10 anos nós queremos estar em todos os continentes, fisicamente. Então, expansão global. Né? Então, e não só estar por estar fisicamente com a base consolidada e aplicando o que há de mais inovador de tecnologia para trazer valor real para o negócio dos nossos clientes. Eu falo o que há de mais inovador de tecnologia porque até lá, se eu falar IA, talvez já vai estar ultrapassado, mas nós estamos sim na vanguarda da tecnologia, mas não tecnologia por turismo tecnológico, eu não gosto de falar, mas por impacto real no valor do negócio. Tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. Então, a gente é uma ferramenta para gerar valor para o negócio. Então, essa é a nossa visão de futuro. Perfeito. E tem tudo para se concretizar ali nos próximos anos, né? A expansão já tá aprendendo a falar mandarim? Não, mandarim ainda não. Only English for now. Todos os continentes tem que começar no mandarim. Né? Justo. E perfeito. E Rodrigo, finalizando, a gente sempre no final pede um conselho para quem
está começando agora, está com medo de empreender, mas quer dar o pontapé inicial e começar aquela ideia que ele tem, aquela empresa que ele quer iniciar, né? E para começar essa trajetória, que conselho tu poderia dar para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Eu tô tentando não falar só vai, tá? Mas acaba sendo um pouco isso, sabe? Eu acho que é dar o primeiro passo, sabe? As pessoas acabam tendo medo de iniciar, ou então acham que tem que estar 100% prontas. Eu acredito que ninguém nunca está 100% pronto. A gente vai descobrindo coisas no caminho. Eu não estou 100% pronto, eu estou aprendendo coisas todo dia. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa humildade também, né? A pessoa que acha que está pronta, que sabe tudo, eu acho que ela não vai longe, né? Eu tenho essa convicção. Está sempre buscando aprender. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar é a pessoa tem que buscar bons referenciais. Né? Assim, quando você está num ambiente, num contexto, você tem referenciais específicos. Talvez você precise mudar um pouco de ambiente para mudar um pouco seus referenciais. Então, buscar pessoas que você admira, que construíram coisas que você entende que, queria ter construído isso, se aproximar dessas pessoas, se aproximar desses ambientes, para realmente estar naquela que a gente chama de conceito de ambiência, uma ambiência diferente, para conseguir ter esse contexto, esse referencial e poder saber que existe algo além, né? Se me permitem rapidamente, só para complementar aqui também, eu vou todo ano, eu vim do Colégio Pedro II, né? Colégio Estadual Pedro II. Todo ano eu vou lá, eu faço questão de ir lá para falar com o terceirão. Para falar um pouquinho que eu vim de lá, cara, que não é porque é colégio estadual que não dá para prosperar, que não dá para crescer. Eu tento ser esse referencial para aquele pessoal. Que a vida é difícil, sim, mas você tem duas opções, ou você vai reclamar ou você vai trabalhar duro e vai construir. Então, assim, busque um referencial. Um referencial vai te ajudar a estourar a bolha, romper o teto, conseguir ver o que tem mais pela frente. E tem que ter coragem. Sem coragem você não vai conseguir prosperar, na minha opinião. Perfeito, é isso que a gente espera, né? Passar essas mensagens para todos que estão ouvindo, né? Esse é o objetivo para fomentar esse mercado. Programa, né? É justamente trazer essa motivação para quem está iniciando também e ver em você já um futuro, né? Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, por ter contado essa trajetória, ter contado tudo que você passou até aqui, a história da PremierSoft, e principalmente fica aquele insight que para todos que estão nos ouvindo, né, do que é possível, da vontade de querer, de começar, de botar a mão na massa e começar a empreender, né, tirar sua ideia do papel. Então é importante a gente trazer esses nomes, essas histórias aqui para fazer essa influência, né, repassar essa influência positiva para todos. Obrigado, Verônica, por estar aqui comigo. Obrigada, Gustavo, por ter mais uma vez a gente dividido essa bancada importante. Obrigada, Rodrigo, muito, muito esclarecedor. Eu me senti motivada pessoalmente ali com as tuas lições. Desejamos muita sorte, que todos os teus objetivos sejam atingidos e em dobro até, mais do que você imagina, porque com certeza o que você imaginou já dobrou, triplicou, e isso vai ser a trajetória da tua vida. Parabéns, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Talvez a gente até possa fazer um volume 2 mais pra frente, claro, né? Porque acho que faltou até tempo pra gente saber mais sobre você. Essa satisfação. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora também. Perfeito. Logo também vai ter todo o material na íntegra para você que está nos ouvindo. Vão ter os cortes no Instagram das melhores partes desse episódio e também o material na íntegra. Fica o convite também para vocês seguirem o Rodrigo. Depois a gente vai colocar embaixo na legenda as redes sociais da PremierSoft, do Rodrigo, as nossas também. E fica o convite para conhecer melhor o trabalho aqui de ambos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Só pra gente fazer a entrada de novo, só pra estar na mesma posição. Ah, perfeito. Tá? Eu vou colocar a abertura.
Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, mais um episódio da nossa série de empreendedorismo aqui em Blumenau, Santa Catarina, um dia muito frio e gelado hoje, mas estamos aqui para falar sobre o que a gente mais gosta, que é empreender. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Hilsenbeck, CEO e fundador da PremierSoft, que vai contar um pouco da história dele, da trajetória e também, principalmente, dessa empresa que cresceu e vem crescendo ano após ano para a gente falar sobre tecnologia e empreendedorismo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Nostalgia. Obrigado. Eu não consigo não responder. Me sinto mal educado se eu não responder.